não é só no apartamento, não é só em shows, em grandes palcos que se faz a música, que se toca o instrumento. É também a cidade pode ser palco, né? Dos shows, das apresentações de grandes músicos e músicas, né? Estamos aqui, centro de São Paulo, Avenida Paulista, sol, podia ser chuva, podia ser neblina, qualquer condição. E os músicos estão aqui tocando, cantando, e vamos ver como é que os instrumentos reagem a essas diferenças atmosféricas, climáticas e de tempo. Pessoal, estamos aqui, plena Avenida Paulista, domingão, né? Hoje a avenida está aberta, solão. Pessoal, vocês vão ver a temperatura aqui, mais de 32 graus. E estou aqui com a banda Janela. Vocês já falaram que tocaram em alguns outros pontos aqui da Avenida Paulista, em outros lugares também. O que vocês já sentiram assim, de diferença? Ou quando está muito calor, ou quando está muito frio, ou de repente está chuviscando alguma coisa. Você já percebeu alguma diferença de ação no instrumento? Ação de afinação, que cai bastante, né? Conforme muda a temperatura constantemente, porque aí vem uma nuvem e tampa o sol, aí depois sai a nuvem e o sol bate lá. Legal. A primeira vez, assim, que a gente toca na rua. Então tá sendo uma experiência diferente, porque a gente ligou tudo com um gerador. Eu não tinha experiência com isso. A caixa, por exemplo, começou a dar uma esquentada e parou de funcionar. 2 vezes. E aí, às vezes, a gente tá no ápice do show e tem algum problema, mas a gente segue adiante. Agora, deu uma descansada, a gente vai começar de novo, insistindo, assim. Resolver o problema depois, né? Para uma próxima, tentar entender qual caixa se adequa melhor a essa necessidade da rua, né? Cara, a bateria, ela, na verdade, acho que quem sofre, a pele, né? Sofre bastante, madeira começa a esquentar. Mas a gente deu sorte, porque a gente montou, deixou mais ou menos coberto, o sol virou. Mas eu acho que uma coisa que incomoda bastante pensando na Paulista aberta é trânsito, cara. Trânsito é um negócio que... Porque aí você tem que ficar meio competindo também até em volume. O meu violão capta uma rádio. Eu não sei, é a minha primeira vez, como eu disse, então foi pra mim uma surpresa. Capta uma rádio, então a rádio tá tocando na caixa que a gente tá usando. A Paulista é famosa por ter grandes interferências aqui de rádio. Pessoal, todo mundo que tem amplificador aqui em casa, não tem um aterramento correto, com certeza tem toda essa influência, né, de rádio, interferência. Legal. Você também falou do amplificador, que eu achei legal, é isso. Porque o instrumento, quando a pessoa tá tocando, o músico ali tá com uma guitarra, um violão, um contrabaixo, é bacana, porque você tá com o instrumento no seu corpo. Então se você tá sentindo calor, se já te incomoda aquilo, você vai sair do calor, vai dar um jeito de lidar com isso e o instrumento vai junto com você. Mas tem o amplificador, ele costuma ser mais estacionário, né? Ele fica parado ali no canto, você não liga muito, você tá tocando, às vezes tá até um pouco mais longe de você, o amplificador e tal. Os apetrechos estacionários, as pedaleiras, os amplificadores que estão parados ali, que não estão tão próximos do músico, eu acho que sofrem um pouquinho mais também, como ela disse. Agora estamos aqui, do outro lado da Avenida Paulista. O sol deu uma treguinha aqui, mas o termômetro está bem mais alto, já subiu para 34. E ó, estamos aqui com o pessoal da banda Picanha de Chernobyl. Valeu, Matheus, Ratão e Chicão. Valeu. Vocês tocam aqui sempre na rua? Não só na rua, mas a gente toca na rua há mais de 5 anos. Sim, vocês já perceberam que todos os instrumentos, até a voz, bateria, guitarra também, mudança de afinação, de ação, de mudança de temperatura, de umidade, de repente vocês tocaram em garoa já também, ou sol esturricado ali. Cara, em relação à guitarra, sim, é que eu uso bastante afinação diferente, então já é uma coisa normal. Mas claro que a temperatura faz diferença, né? A gente já tocou inclusive com neve, quase neve, nevando um pouquinho, e com sol de, sei lá, 45, 50 graus. Então tu nota que vai trabalhando, vai oxidando um pouco por causa que tu tá suando, né?
Mas é a nossa profissão, né, cara? Então tu tem que passar um paninho e tal e tenta ver qual é que é, né? Vai indo. As peles trabalham com qualquer temperatura, a fria ou a quente. E às vezes também tem mudança do som no geral, dependendo do lugar onde a gente fica. Se a gente fica num lugar aberto, algumas vezes a gente já tocou em parada de ônibus, então o fato de estar parada nas tuas costas faz uma concha, então acaba que o som fica um pouco diferente, muda de um lugar para o outro. Tu vai sentir o som de uma forma diferente. Baixo eu tive 2 Giannini já, dos anos 70, instrumento antigo. E ambos trabalharam o braço de uma forma que eu não pude mais tocar, praticamente. O primeiro torceu, o braço já era torcido, e com sol, chuva, todas essas condições, ele torceu mais ainda o braço, assim, né? E o outro, um Giannini que eu ainda tenho, o braço foi pra frente, né? Porque é instrumento mais antigo, né? E a voz, cara, eu acho que, lógico, tudo influencia, mas o bom mesmo é dormir. Encara todas. Uns dias que nem hoje, geralmente eu passo protetor 50 na guitarra, aí tá de boa, velho. Cara, não, na real, velho, eu passo um paninho ali, mas eu sou bem punk rock nesse sentido. Assim. Claro que eu sei que não é o ideal, eu devia... Mas eu curto o fato de tu tá agregando história pro instrumento. Relíquia de verdade, né? Pô, essa guitarra aqui tem mais de 1000 shows na rua, saca, velho? Legal. Então ela só por si ela já tem uma história massa pra caralho, assim, que eu curto. Madeira é um material higroscópico, ou seja, é um material que troca a umidade com o meio ambiente, né? Mesmo a madeira já estando cortada, estabilizada em relação ao meio. Se a umidade do ambiente aumenta, a umidade dentro do material madeira também vai aumentar. Além da umidade e da temperatura também, que faz com que as peças de madeira muitas vezes se movimentem, né? Arqueando, se curvando, torcendo, também temos os raios ultravioletas. Eles estão ligados principalmente à degradação de polímeros. Em guitarras, por exemplo, o acabamento poliuretano e diversos outros acabamentos e instrumentos baseados em plásticos também sofrem com a ação dos raios ultravioleta. Peças em osso, como por exemplo a pestana de alguns instrumentos, vão envelhecer mais, vão ficar amareladas e obviamente também trincas, rachaduras, torções em peças de plástico, como por exemplo escudos de guitarra, captadores também, que tem o seu corpo em plástico, né? Bobinas com corpo em plástico também podem sofrer alterações de formato, né? Rachaduras. Também, outra coisa que pode acontecer, um instrumento que fica parado no sol, uma guitarra, um contrabaixo, captadores que tiveram a parafina derretida por conta do excesso de temperatura, incidência solar, né? Obviamente isso acontece principalmente em instrumentos que são deixados em porta-malas ou em carros que ficam parados no sol. Mas também, se o instrumento ficar parado em próximo ali, ou pelo menos exposto ao sol, isso pode ocorrer também. Quando o instrumento está na mão do músico, obviamente, como o músico está sentindo todo aquele calor, ou frio, ou chuva, o instrumento, vão dizer, está mais protegido, porque o músico também vai buscar proteção. Ele não vai ficar, desde que possível, ele não vai ficar tomando sol em excesso e ele vai proteger o instrumento, né? Alguns equipamentos como amplificadores ou instrumentos como a bateria, que são estacionários, que eles têm que ficar parados e às vezes ficam como o amplificador, como uma mesa de som fica distante do músico, o músico não está sentindo ali junto do instrumento, do equipamento, o calor ou o frio excessivo, e o instrumento pode vir a parar de funcionar ou causar mau funcionamento também. O instrumento, ele é construído geralmente, uma guitarra, um contrabaixo ou um violão, são construídos em ambientes controlados. Na minha oficina, por exemplo, a umidade é controlada de 40% a 50% na sala de colagem. Se o ambiente deixa de ter essa condição ideal de 40% a 50% de umidade, passa dos 25 graus de temperatura, ou muito acima disso, ou muito menos do que isso, podem surgir alguns problemas, né? Um sinal disso de repente, ocorrer descolagem de algumas partes,
as partes solicitadas por tensões ativas, como por exemplo o braço, a escala, o cavalete do instrumento, no caso de um violão, podem se soltar. A colagem pode se soltar. Uma das formas interessantes de trabalhar, se vai tocar na rua, vai tocar em outro lugar muito diferente, deixa o instrumento fechado no case, de preferência um hard case. Quando for abrir o case, espere, depois que você chegou num ambiente novo, deixe o case fechado por um tempo, até se aclimatar, chegar na temperatura ideal e você abrir o case, para que as mudanças de temperatura e umidade não sejam muito bruscas. Use cera ou óleos, por fim, os hidrocarbonetos, para proteger as escalas, principalmente escalas escuras de violões e guitarras, que não tem proteção de vernizes. Passe lá ceras ou óleos na escala para você impermeabilizar a madeira e evitar trocas muito bruscas de umidade. As escalas claras geralmente estão protegidas por vernizes. Feita a limpeza do instrumento, se o ambiente estiver com uma umidade ideal ou próxima do ideal, passe uma cera ou um óleo em todas as partes de madeira desprotegidas do instrumento. E, novamente, pegue o instrumento, vai fazer uma viagem, demore, espere o máximo possível até abrir o case do instrumento, para que o instrumento se aclimate de forma vagarosa com o ambiente, para que eles busquem um equilíbrio entre a madeira, entre as partes móveis e o ambiente ao redor. Essa brincadeira que a gente fez hoje aqui na Paulista foi para lembrar vocês e alertar também dos cuidados que a gente tem que ter com o instrumento, com os instrumentos. Pode ser guitarra, violão é mais sensível ainda, contrabaixo, bateria e a própria voz, que é um instrumento também, né? Então, vamos evitar grandes mudanças de temperatura, mudanças de umidade muito bruscas em relação a onde você costuma acondicionar seu instrumento. E, obviamente, e sempre que possível, leve o seu instrumento ao luthier, a um técnico responsável e especializado na manutenção, para cuidar corretamente do instrumento, para cuidar das partes em madeira, impermeabilizar as partes em madeira expostas, fazer as limpezas necessárias e corrigir qualquer empenamento, qualquer curvatura e deixar a ação e o instrumento absolutamente confortável, ajustado e afinado para você tirar o melhor som possível. Eu sou Lucas Karasik e esse é o Kilston Shop Brasil.